vamos lá. 71, criamos o final de Bretton Woods. Os militares no Brasil no poder. A gente tem a década milagrosa, crescimentos de 7, 8% com os militares. Ou seja, acabamos de tirar padrão ouro, todo mundo pode dar uma inflacionada na moeda. Vem aquele milagre econômico que os militares nunca contam a verdade sobre esse milagre econômico, o resultado na década de 80, nós conhecemos o que aconteceu de 84, 85, 86, e aí vem 86 e aquilo vira, aí vai se resolver. Ganhou em 70 e entregou em 80. Entregou em 80. Década perdida. Vou de galinha, que nós estamos repetindo a história. É isso que você queria perguntar, Bruno? Estamos repetindo a história, só que dessa vez repetindo com uma overdose. Eu vou colocar um pontinho a mais aí. Teve crise, teve proibição do ouro. Nós temos hoje uma crise aí se mostrando... Bom, quem está vendo a economia, quem está assistindo os nossos programas sabe que vai ter uma crise muito em breve. E nós temos o ouro digital agora. Os governos estão começando a proibir. A Índia acho que foi o primeiro. Não, a Turquia acho que foi o primeiro. A Índia foi o segundo. E aí vem vindo outros países proibindo também, alguns falando de regular. Corretoras nos Estados Unidos de criptomoedas têm dificuldade em atuar lá dentro. E aí, será que chega nisso também? Será que toda essa história vai se repetir? Olha, observando a história econômica, a gente pode ver que na época do padrão ouro, a estabilidade econômica ela era muito maior e por longos períodos. Você tinha uma estabilidade econômica que vigorava, a regra era a estabilidade econômica, né? Quando os governos se metiam em guerra, revoluções, essas coisas, que a coisa saía um pouco saía do eixo, você tinha um processo inflacionário, processo dos ciclos, e aí você voltava a ter longos períodos de estabilidade econômica, o que permitiu o investimento, o crescimento do mundo no século XIX, a acumulação de poupança de capital, e nós tínhamos, de fato, a economia de padrão ouro, uma economia deflacionária. Isso os preços sempre caíam, porque todo o ganho de produtividade da economia era refletido em melhores e menores preços para as pessoas, para a economia como um todo. Isso era o círculo virtuoso do padrão ouro e de uma economia desimpedida. Haviam ciclos, mas eles eram menos e menores. Quando veio o advento do Banco Central, ou do Federal Reserve, ou quando foi se perdendo o lastro de ouro da moeda, aumentaram o número de ciclos e eles foram mais violentos, né? Então, repetindo a história, é muito engraçado, porque estamos numa grande crise. Peraí, 2008 não foi grande? 2008 foi uma catástrofe. Foi, mas já está começando a parecer pequeno, né? 2000, 99, 2000 não foi? Foi. O começo dos anos 90, o meio dos anos 80, o final dos anos 70. E eu não estou falando, eu estou falando de Estados Unidos. Veja quantas recessões eles tiveram, quantos ciclos econômicos de boom and bust, né? De crescimento e desmoronamento eles tiveram no século XX. Então, a gente... não é que a história está... Que história? Qualquer uma que você pegue dos últimos 120 anos, a gente está, assim, vivendo ela novamente. Mas é assim, mas você fala, peraí, mas o nível de moeda impressa ou de déficits públicos são muito maiores. Sim, como o Rodrigo falou, a riqueza você não cria de um dia para o outro como você imprime uma moeda, mas ela precisa de gente trabalhando, de produtividade e de acumulação de capital. O mundo teve a sorte do aumento da liberdade chinesa, que jogou muito mais produto na economia. E era para nós termos produtos 1 milhão de vezes mais barato do que nós temos. O que impediu isso e faz com que nós tenhamos um nível de preços que essa produtividade não tenha sido incorporada para os bens e serviços a toda a população,
é exatamente a inflação dos últimos 30 anos, ou dos últimos 40 ou 50 anos, vamos pegar aí de 70 para cá. Toda essa inflação impediu a queda de preços de bens e serviços que mais pessoas, isso é, uma China inteira jogada na economia mundial, foi neutralizada pela inflação, pela perda de poder aquisitivo do dinheiro. Então é muito curioso a gente observar isso daí, né? Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.